Então, oi, estamos aqui pelo projeto Respire Evidência, tratando da agenda Equidade de Gênero, né? Uma das linhas editoriais do projeto é Mulheres na Medicina, Mulheres na Ciência, todas as questões que estão envolvidas aí com uma necessidade de aumentar a justiça, o fair play para os gêneros no âmbito profissional. E para conversar sobre isso hoje, eu trouxe o Daniel Dourado, que por acaso é meu marido. Mas, além disso, ele é médico e advogado, ele é mestre pela Faculdade de Medicina da USP em Políticas de Saúde, Federalismo do SUS e agora está fazendo seu doutorado em Políticas e Gestão de Saúde, também pela Faculdade de Medicina da USP. O motivo dele estar aqui comigo é porque eu queria abordar uma coisa que diz respeito a ambos os sexos. Então, essa bandeira aí de defesa dos direitos profissionais das mulheres muitas vezes é visto como uma coisa que é contra os homens. E isso me causa um desconforto razoável, porque não passa nem perto da minha cabeça que essa bandeira seja uma coisa contra os homens, uma disputa, uma tomada de espaço. Então, a primeira coisa, como que você vê, Daniel, essa coisa da bandeira das mulheres por busca de direito profissional? Isso é uma coisa contra os homens? Como que isso é entendido? A ideia de buscar equidade, essa é a palavra melhor, equidade, que diz respeito a isso, a redistribuir bem os recursos da sociedade, primeiro não tem nada a ver com estar contra os homens ou contra qualquer outro grupo. Por que não? Por exemplo, se a gente pensar no sentido de que, bom, se eu der mais direito para as mulheres, eu de certa forma estou tomando o espaço que os homens já têm. Como que você vê isso? Isso, de certa forma, pode ser visto como um reequilíbrio da sociedade. Né? De fato, em algum momento, alguns privilégios podem ser diminuídos, mas não é disso que se trata. Então né? a gente está falando de privilégio, não de direito, certo? Qual a diferença? Certo. Quando nós estamos falando de direito, nós estamos pensando primeiro numa esfera política da sociedade. E com política eu não quero dizer questão de partido, eu estou falando política no sentido amplo, né? No sentido de viver bem na polis, né? No sentido aristotélico do termo, né? De como viver bem em sociedade, como construir uma coletividade. Tem a ver com direitos que a comunidade foi, a sociedade, aqui falando do nosso mundo ocidental, foi ganhando ao longo do tempo. Né? A gente costuma muito fazer referência a um sociólogo britânico, Thomas Marshall, que na década de 50 organizou isso, que é o que a gente usa até hoje, né? Os elementos de cidadania. Né? Tem um elemento civil, que é de liberdade, de poder ter propriedade, direito de vida, etc. Um elemento político, que é direito de participação política, e aí eu estou falando de direito da política como exercício de poder, já no sentido mais, posso assim dizer, do Maquiavel do termo, assim, de governar. Né? E uma terceira, que ele chama de segunda geração, mas seria um terceiro elemento, que é o elemento social. É interessante a gente ver que e na obra do Macho e de outros autores como o Bobbio, que escreveram isso falando especificamente de direito, é bem claro que isso teve momentos históricos em que isso foi construído. Né? Então, os direitos civis foram conquistados ali no século XVIII, direitos políticos século XIX, direitos sociais século XX. Né? Peraí, como assim direitos civis conquistados? Antes não tinha direito civil? Como era? O ponto de referência é do antigo regime. Então, até então, as sociedades, estamos falando da sociedade ocidental, vivia em monarquias absolutistas, o rei, né, era dono daquilo tudo ali, não tinha de certo cidadão como a gente vê hoje, né? Tinha quem vivia nas terras do rei, né? Bem resumidamente, era como a humanidade se organizava. E o rei determinava absolutamente determinava tudo, absolutamente inclusive tudo. vida e morte. Inclusive direito de vida e de morte, não tinha direito de propriedade, aquilo que o camponês produzia, o rei ia lá e podia, né, tomar para si. Então a humanidade passou por um momento em que, e aí nós estamos falando das revoluções, a Revolução Francesa, que é o marco principal, mas independência dos Estados Unidos, independência da América Espanhola, em que a humanidade passou a viver com outro referencial. Né?
E esse é o referencial dos direitos civis. Esse é o referencial dos direitos civis, que é o primeiro deles, né? De liberdade de vir, liberdade de ter propriedade, né? E é interessante marcar isso. Nós estamos falando do século XVIII, depois século XIX, em que se conquista o direito, por exemplo, de votar, os parlamentos, ou seja, de organizar e participar do poder, né? Ou seja, e tudo isso que nós estamos falando, do século XVIII e século XIX, as mulheres estavam excluídas, né? Quer dizer, os direitos civis foram concedidos para os homens. Isso, a cidadania, como a gente fala, ela foi construída primeiramente para os homens, né? Mas as mulheres só foram começar a votar, o movimento pelo voto feminino começou no finalzinho do século XIX, né? Que no Brasil as mulheres começaram a votar na década de 1930. Então, assim, os direitos civis femininos vieram um pouco depois dos direitos civis masculinos. Exato. Então, tudo isso para dizer o seguinte: da mesma maneira em que os direitos foram construídos em determinado momento histórico e o das mulheres veio depois, inclusive na obra desse sociólogo que eu mencionei, de outros autores, se menciona isso, o direito de participação das mulheres como uma geração depois, né? Ou seja, foi reconhecido os direitos de voto, de propriedade dos homens, e aí depois o direito das mulheres foi o que alguns autores costumam chamar da primeira onda do feminismo, início do século XX, quando as mulheres começaram a exigir participação, voto, etc. Mas ainda hoje não se tem uma equidade nesse sentido das mulheres terem o mesmo espaço na sociedade que os homens têm, né? E é isso que a gente tem discutido. E é isso que a gente tem discutido. E é importante deixar claro que o trabalho, a busca pela equidade de gênero é algo que beneficia a toda a sociedade, né? O que eu estou querendo dizer é que assim, tem vários motivos pelos quais a gente deseja justiça. Uma sociedade mais justa. Eu posso desde a me identificar, ou eu estar injustiçada pessoalmente, eu querer justiça porque eu tenho interesse direto nisso. Eu posso me identificar com a parcela da população que está injustiçada, isso me mover emocionalmente e eu lutar por isso. Ou eu posso ver o ganho secundário mesmo não tendo nenhuma desses dois fatores acontecendo. E eu tô querendo chamar a atenção justamente de que qualquer pessoa pode se identificar com a causa, mesmo nesse terceiro exemplo em que a pessoa não é uma mulher, não se sente identificada com a causa. O fato de nós estarmos todos discutindo uma sociedade mais justa é benefício para todos, porque uma sociedade mais justa, ela é justa, a tendência é que ela seja justa em todos os quesitos. E um privilégio hoje pode não ser um privilégio amanhã. Se você habita uma sociedade justa, isso é uma garantia de segurança no futuro. Então, essa bandeira de equidade de gênero, eu enxergo como uma bandeira de todos nós. Ela não é uma bandeira só das mulheres, ela não é uma bandeira dos homens que simpatizam com as mulheres, ela é uma bandeira de todos nós que estamos em sociedade. O ponto que sintetiza é isso, né? A ideia de buscar justiça para a sociedade, né? E aí a gente pode pensar na justiça tanto do ponto de vista redistributivo, né, quanto do ponto de vista de reconhecimento, né? Que eu estou me referindo especificamente a uma cientista política norte-americana, Nancy Fraser, que é bastante ativa, enfim, nessas bandeiras de igualdade de gênero. Ela costuma falar bastante de viés cognitivos, que atuam muito. Que é uma pauta muito... É um ranço cultural ainda, não, assim, tá muito fresco na memória da sociedade. Não faz nem 100 anos que para a mulher viajar, ela precisava pedir permissão oficial ao marido, viagem internacional. Ela, com seu próprio passaporte, não poderia deixar o país. Você imagina uma coisa dessa? Então, assim, é agora nova discussão. A gente não está mais discutindo aqui acesso. Hoje em dia, qualquer mulher pode concorrer a uma vaga no curso de medicina, se tornar médica, tá certo? Hoje em dia, a gente está discutindo sutilezas, ao menos na sociedade ocidental. Uma coisa que é importante dizer existe essa confusão de mas os direitos, né, nessa onda do feminismo que já aconteceu no começo do século XX, depois da década de 1960, os direitos já foram garantidos. E de fato foram. Se a gente for pensar, tem talvez uma ou outra coisa que a gente ainda pode pensar do ponto de vista de direito. E agora, um ponto importante da gente perceber é que existe, na ciências sociais se fala muito disso, uma diferença entre a cidadania formal e a cidadania substantiva, né? Então, assim, do ponto de vista formal, já está tudo garantido, ou pelo menos grande parte do que se espera garantido. Mas do ponto de vista substantivo ainda falta bastante,
né? Basta a gente ver que o último relatório do Fórum Econômico, acho que um ano, 2 anos atrás, se mostrou que no ritmo da evolução da renda, da remuneração feminina, ainda vai demorar mais de 150 anos para que as mulheres tenham remuneração igual a dos homens, né? Ou no mesmo nível dos homens. E aí vem o projeto Respira Evidência, com a ideia o quê? De discutir evidências que mostram que essa cidadania substantiva ainda não aconteceu, que tem uma série de questões que permeiam a estrutura na qual a gente está inserido como profissional, que precisam ser rediscutidos, pensados. Então, essa é a proposta do projeto. Eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa conversa aqui. É o nosso habitual em casa, vocês estão podendo aí acompanhar um pouco. Obrigada e os comentários são bem-vindos.